Chegamos na terceira maior pirâmide do mundo, aqui na cidade de Teotihuacán, no México. Agora chegamos no Templo da Lua. Dia boa, não sei se você fica empolgado. Nossa, que legal. Encontrado 4 câmeras de oferenda, com 12 vítimas dentro. A calçada ou a Avenida da Morte. Mas você tem a vista de... Agora é. Impressionante. Ao vivo ainda mais impressionante. Muita coisa bonita. 7h30 da manhã, o metrô já tá bem cheio. Rapidinho explicar como chegar, pois esperamos que um dia você também possa visitar. Saímos do centro da cidade do México, pegamos o metrô até a estação de autobuses do Norte, que é uma das rodoviárias da cidade. Entrando pra esquerda. De lá, um ônibus que para em 2 portões da cidade antiga. Compra o bilhete. Autobuses Teotihuacán. É o jeito mais barato e é o que a gente sempre busca nas nossas viagens. Vamos sacar dinheiro, só aceita em dinheiro. Isso aqui é para a pirâmide. As pirâmides ficam a 45 km do centro da cidade do México, o que demora menos de 1 hora de ônibus, e o preço de tudo falamos no final. Aqui é a cidade de Teotihuacán. Logo na entrada aqui do portão 2 você já vê a Pirâmide do Sol. Esse é o caminho aqui da entrada. O ingresso foi 85 pesos por pessoa. E logo que você entra já tem a visão da Pirâmide do Sol. A maioria tá fechada. A gente chegou agora às 10 horas da manhã. Ainda tá bem tranquilo, né? E essa é a Pirâmide do Sol. Subi aqui ainda no primeiro nível da Pirâmide do Sol aqui. Tem que subir essas escadas. Não são muito íngremes, são ok. E lá embaixo a Pirâmide da Lua. Aqui é a do Sol. E ali a da Lua. Pirâmide do Sol, ela é a terceira maior pirâmide do mundo. A base dela tem 222 metros por 225 e 65 metros de altura. A pirâmide do Egito, ela tem praticamente a mesma dimensão da base, só que ela tem 147 metros de altura. É possível você subir até o topo, até um tempo atrás, alguns anos atrás, mas depois da pandemia do Covid e também porque muitas pessoas caíram, eles proibiram de subir até o topo. Os estudos mais aceitos da idade da cidade aqui é que ela foi construída entre 500 e 600 anos antes de Cristo. Mas o que acontece é que os astecas chegaram aqui 100 anos de Cristo e ela já estava abandonada pela civilização que a construiu. Existem lendas dos astecas que elas foram construídas pelos gigantes que moravam aqui, mas o que é mais aceito, existia uma civilização antes que depois acabou abandonando. A cidade mesmo foi abandonada nesse período. Praça do Sol, que era a parte principal aqui, o centro principal da cidade, onde as pessoas se reuniam, se encontravam, a parte comercial, quando os astecas estavam aqui. Teotihuacán significa a cidade onde os homens se convertem em deuses. E aqui, na verdade, não é igual às tumbas do Egito. São lugares que são para fazer adoração aos deuses. Onde é a Praça do Sol, ali tem uma parte mais alta, onde você consegue tirar foto. E aqui em cima dá para ver as dimensões. É interessante, dá para pegar as escadas aqui dos lados e subir. Dava para subir até lá o topo pelas escadas. Tinha até um corrimão ali que eles construíram, provavelmente para ajudar quem tinha um pouco mais de dificuldade. Mas agora não pode subir, como eu falei. Bem diferente das pirâmides do Egito, elas são feitas de pedras menores aqui. Você vê que elas são bem não regulares, as pedras. Então são pedras que são extraídas de qualquer lugar, imagina. São quadradas. Diferente lá das pirâmides do Egito, que eram aparentemente trabalhadas para ficarem quadradas e ficarem mais lineares. Uma pena que não dá mais para subir lá no topo da pirâmide, porque de qualquer forma ia dar um trabalhão, ia cansar. Mas você teria uma visão exatamente de como eles tinham na época das cerimônias. Os estudos, eles indicam que aqui não só das 2 pirâmides, também existiam aqui inteiro no complexo em torno de 2.000 pirâmides, que eram pirâmides menores, mas eram onde cada civilização, pessoas que chegavam e iam construindo uma pirâmide. Como esses aqui que estão aqui, você consegue ver, então cada uma era uma pirâmide. Existem diversas aqui pelo complexo inteiro. E a cidade, ela foi abandonada pelos astecas em torno de 650 a 750 depois de Cristo. Só que depois, quando os espanhóis vieram explorar a região para poder achar, aqui foi tudo encoberto de terra. Então ficou como se fosse uma montanha de areia, parecendo que eles realmente tinham escondido aqui a pirâmide para não ser encontrada. E aqui era como é montada a pirâmide, ela tem diversas pedras aqui, todas coloridas, com alguns detalhezinhos na pedra. Muito bonito, parece de diferentes materiais. Pedras, na verdade, ela representava algumas imagens de alguns felinos, como puma, e eles adornavam aqui o entorno da pirâmide. E para chegar aqui no Teotihuacán, a gente veio de ônibus. Primeiro a gente pegou o metrô, na verdade, até a estação de autobus do Norte,
que é uma estação bem próxima do centro, algumas 5, 6 estações do centro. E depois a gente de lá pegou um ônibus que veio direto para cá e parou aqui na porta 2. Esse ônibus custou 105 pesos para ir e para voltar. Tem um horário de saída, mas o horário de volta não é fixo. Então você pode pegar o ônibus a hora que você sair daqui. E para entrar aqui na Teotihuacan, você paga 85 pesos por pessoa. E a gente entrou, pode filmar com câmeras pequenas, não paga nada, mas se você vier com câmeras profissionais, tem que pagar 50 pesos. Que é a lateral da Pirâmide do Sol. Tem uns caminhos que você pode passar por toda ela. Bastante cactos. Quantidade de cactos que tem, que eles chamam de neopal, que aí vem da lenda lá da bandeira, da águia, comendo uma serpente em cima aqui do neopal. Aqui o complexo ele tem diversas entradas, diversas portas e a maioria delas possui estacionamento. São pelo menos 5 portas, 2 atrás das pirâmides e 3 à frente, que são as que a gente chega de ônibus. Vários caminhos aqui para você chegar nas pirâmides, ou você vai pela avenida principal, ou aqui pelas ruas laterais, onde estão os estacionamentos e tudo mais. A gente saiu lá atrás da Pirâmide do Sol e tá chegando aqui mais ou menos perto já da Pirâmide da Lua. Fizemos um caminho ao lado da Pirâmide do Sol para voltar pelo caminho principal, mas tinha poucas ruínas. A caminhada é difícil, nem tá fazendo tanto sol, mas mesmo assim com 20 e poucos graus que agora tá, já dá uma cansada e é bastante calor. Pouco tempo depois chegamos ao ponto mais impressionante do lugar, a Pirâmide da Lua e tudo ao redor. Lindo demais. Essa daqui é a Praça da Lua, existem 12 templos da Pirâmide da Lua, ao fundo ali. E chegamos à Pirâmide da Lua. Embora ela seja um pouco menor do que a Pirâmide do Sol, ela ainda é mais imponente pelas estruturas que estão do lado dela. Estão muito bem conservadas e existem 13 estruturas e 12 templos. Esses 12 templos ficam ao redor da praça e um central, onde existiam 9 altares, onde se acredita que eram feitos muitos rituais religiosos e até sacrifícios. Ela tem 140 metros por 150 de base e 45 metros de altura. Ela está mais ou menos no mesmo nível da Pirâmide do Sol. Porém, aqui, como o terreno é mais elevado, elas ficam mais ou menos na mesma altura. E dentro dela foram encontradas 4 câmeras de oferenda, com 12 vítimas dentro. 10 deles foram decapitados, amarrados com a mão para trás das costas. 2 deles eram cheios de joias, o que mostravam que eram pessoas nobres. Esses daqui são os templos, são 13, você pode ver ali. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o do centro que é 13. Normalmente o calendário a gente usa 12 meses, mas faria muito mais sentido ser 13 meses de 28 dias. O calendário de 13 meses, como é aqui aparentemente utilizado pelos povos antigos dessa cidade, poderia fazer mais sentido, que são os 9 altares, que faria alusão aos pontos cardinais. Você subia por essas escadas aqui, mas como exatamente igual à Pirâmide do Sol, aqui está proibido de subir mais, porque as pessoas se acidentavam. É realmente um lugar muito especial aqui, é muito lindo todas essas estruturas, né? É muito bonito e dá uma energia boa, não sei se você fica empolgado. Nossa, que legal! Isso daqui existe há milhares de anos e está tão conservado, tão bonito. E a gente consegue ver lá a Pirâmide do Sol bem ao fundo ali. Sim. E ela, embora seja maior, ela não parece ser a mais importante realmente, né? É, a da Lua é muito mais bonita, né? E muito mais complexa. É. Enquanto lá tem algumas pirâmides, aqui parece que tem toda uma estrutura de ritual mesmo, né? É, bem voltada mesmo. Aqui esses 9 altares, aqui realmente parece... Dá a impressão realmente que era algo para ser oferecido aos deuses, né? Tanto que encontraram realmente oferendas, dizem que pessoas vinham aqui para ser sacrificadas. Eu fico imaginando aqui um ritual aqui, até um pouco... Meio macabro. Meio macabro, mas muito bonito como representação, né? Imagina, provavelmente, aquelas tochas aqui em cada um né? desses templos. E você fica se imaginando dentro de um ritual com 200 mil pessoas aqui, ou pelo menos uma quantidade muito grande, sacrificando pessoas, embora seja algo meio assustador, ou animais, mas o quanto isso era importante para a civilização da época, né? E quão grande e trabalhoso as pessoas fizeram isso tudo acontecer numa época que nem existia máquinas e tudo mais. A Pirâmide da Lua, ela fica bem no final da Calçada dos Mortos. Essa Calçada dos Mortos, ela tem 1.700 metros, quase 2 quilômetros. E elas foram chamadas assim porque os astecas, eles acreditavam que essas estruturas aos lados eram tumbas, então foi chamado de Calçada da Morte. Ao lado da praça da Pirâmide da Lua, tem esse espaço aqui que é uma das poucas partes que você pode subir agora. Existe o Templo dos Jaguares aqui e a parte de um nome bem difícil que é Quetzalcoatl. É hora de vocês participarem do vídeo e deixe de falar o nome do lugar em voz alta em casa, sem vergonha. O nome do lugar é Quetzalcoatl. É o nome aqui e vocês repetem
Essa parte aqui tá bem preservada, tanto as pedras quanto as esculturas. Tem uma escultura ali. E aí você pode entrar no templo aqui, subindo as escadas, que tem pelo menos um corrimão. Essa aqui é a entrada pelo portão 3, tem bastante lojinhas e já entra bem próximo do templo e também bem próximo da pirâmide da lua. Olha esse visual daqui, como é lindo. É impressionante, hein? Ao vivo ainda mais impressionante. Por aqui você tem esse caminho aqui demarcado, onde você tem talvez a melhor visão aqui do calçadão da morte. Da calçada da morte. Calçadão, parece. Você consegue ver o templo do sol e todo o caminho por aqui que tinha vários templos. Aqui eles vendiam óculos de sol e ali eles vendiam bandana. E o que foi? História é essa? Que é a calçada da morte. Ela foi chamada assim porque os astecas acreditavam que todas essas formações em torno dela eram tumbas, mas na realidade não eram, né? Pra mim parecia um monte de lojinha. E ela tem mais ou menos 1.700 metros, quase 2 quilômetros aqui. O final dela chega na pirâmide da lua. A gente vai entrar no Palácio Quetzalcoatl, uma construção que está bem preservada. Um dos poucos lugares que a gente consegue entrar, porque ali os caracoles tinham uma entrada, mas está proibida agora. Você ainda consegue ver que ainda tem um resquício das pinturas, né, da parede. Sim. A gente consegue ver como era antigamente, como era pintado. A parte entalhada nas pedras também. Um lugar bem disputado. Chamado de Pátio dos Pilares. E aí dá pra ver até que tem uma águia entalhada. Uma parte mais disputada. Interessante as colunas ali com alguns desenhos. Acho que foram restaurados, né? E aí? E era a residência da elite Teotihuacana. Fica Mariposas Preciosas. Pátio de Los Pilares. Está menos concorrido. Ali está muito barulho e muito concorrência de guias falando ao mesmo tempo. Mas você tem a vista de como essa residência via uma vista privilegiada, praça, né, da praça aqui da Lua. Devia ter outras partes lá para mais casas ou templos para trás ali, mas era bem bonito, né? Tem os banheiros também, aí tem também algumas vendinhas, tem bastante coisa, de roupa, chapéu. Ele vende até uns snackzinhos, mercadinho. A descida aqui é bem íngreme. Todos esses degraus são bem íngremes, né? Sim. Ainda bem que esse ainda tem apoio, a maioria dos outros é sem apoio nenhum. Para quem tem um pouquinho de dificuldade de mobilidade, não é tão fácil. Não é muito fácil, não. É justificável que eles tenham proibido de subir os templos ali, porque as pirâmides mesmo, que são os pontos mais altos, porque não é uma tarefa simples. Às vezes as pessoas acham que vai conseguir, não necessariamente na hora de voltar tem dificuldade, no meio do caminho. É bem estreitinho os degraus, assim, cabe malha em um pé pequeno, assim, então se você pisar em falso, assim, um pouco mais pra frente, você pode realmente cair da escada, né? Sim. E são bem altos, geralmente são degraus altos e bem estreitos. Quanto custa lá nas adagas? 3.500. Solo mirando. ¿Cuál le gustaría? Solo mirando. E esses, eu não sei se é medalhão ou essas coisas assim. Sí, no, igual viene grabado. Con este puede ver el sol. Así. No sé si póngalo. Se ve el sol, a ver. Con esta, ellos estudiaban los eclipses del sol, ellos. ¿Cuánto cuesta este? Dice 700 pesos. 700 pesos. Era que todo chino el color mate, sacaba esta piedra. A esta no le pasa nada. Sí. Esa es muy dura para trabajar. Sí. Se trabaja con esmeril y diamante, punte de diamante para hacer las figuras. En otra parte, esta pieza, si la llega a ver, le están pidiendo 1.200, 1.400. Sim, sim. Nós mesmo elaboramos, abrimos a vender, tampouco eles pediram um preço. A gente sabe que quando a gente pergunta aqui para uma pessoa, para um vendedor, ele insiste bastante porque é a última chance que ele tem para vender. Essa pecinha redonda, ele fez o preço mínimo de 500 pesos. Era bem pequena, né? É um pouco menos de R$200. A Calçada da Morte, ou Avenida da Morte, ela é bem extensa, ligando as duas pirâmides, até um pouquinho mais.
E aqui tem bastante vendedor vendendo as coisas. É bem carinho o preço, eles são também, se você perguntar, eles vão insistir para poder vender. E até a gente perguntou quanto que era a pedra lá, é tipo um medalhão no calendário azteca, pedra obsidiana, que eles usavam ela para olhar diretamente para o sol e assim estudar, né, a posição dos corpos celestes e fazer estudo da astronomia. As pedras aqui da calçada estão bem preservadas também. Lá no fundo, a pirâmide. E aqui tem um mural que ainda está preservado. Esse é o mural do Puma. E dá pra ver a imagem do Puma ainda no fundo. Devia ter vários desses, né? É uma pintura, um mural. E dá pra ver que ainda tá bem preservado. E a cidade aqui, ela foi encontrada pelos astecas em torno de 100 anos antes de Cristo. Mas aqui os estudiosos acreditam que tenha se criado aqui em torno de 500 antes de Cristo. Aí os astecas ficaram aqui até mais ou menos 650, 750 depois de Cristo. E aí essa cidade foi abandonada. E aí existem várias teorias, podem ter sido conflitos políticos, seca, ou até que começaram a surgir doenças. Existe até uma lenda que existe algum acesso aqui, algum túnel que vem da terra, que existe urânio na área e eles começaram a ficar doentes, por isso abandonaram a região. Aqui tem diversas esculturas de pedra, muito bonitos os trabalhos. Muita coisa bonita. Coisas das tecas, né? Bem bonito, desde caveira, os medalhões, tudo muito bonito. Só que falam que é mais caro aqui dentro do que lá fora. Uma coisa que você tem que lembrar de trazer quando você vem para Teotihuacan é água e alguma comidinha. Porque aqui tem até algumas vendas, mas é muito caro. Então, quando você vier, você traz uma garrafa d'água ou uma bebida da sua preferência, pelo menos uns 2 litros, porque a gente está mais ou menos no inverno aqui, já é bastante calor. Imagina quando for no verão, no alto verão, é quase impossível você não precisar de água o dia todo. Então você tem que trazer uma garrafa d'água grande, de preferência gelada, e aí ou sua garrafa térmica para você beber durante o dia, porque a caminhada é longa e o calor é bastante. Outra coisa que não pode faltar é você trazer um chapéu ou um boné, que nem eu, óculos de sol, se você não gostar muito do sol, e passar protetor solar. E outra coisa também, sapatos confortáveis, porque a caminhada aqui é longa e também em pedra e cascalho, que não é muito confortável. A gente viu o mesmo medalhão lá, preto. E aqui passando, sem nem perguntar, já estava marcado 350, o mesmo medalhão do mesmo tamanho. Então, você vê a diferença. Ele começou com 700, então o dobro do preço que é aqui, e depois ele baixou para 500, mas ainda aqui é no mínimo 350. O nosso passeio aqui demorou mais ou menos umas 4 horas. A gente circulou pelas pirâmides do Sol e da Lua e andou pelos templos dos lados. Acredito que 3, 4 horas seja o suficiente para você conhecer boa parte do complexo. Mas se você quiser conhecer todo ele, que tem algum templinho mais escondido do lado, um museu, aí talvez demore umas 5 horas. Existem várias formas de você vir para cá, para Teotihuacan. A gente escolheu a forma mais econômica, que você vir de metrô e depois o ônibus. Isso custa 200 pesos praticamente no total por pessoa. São 5 pelo metrô e de volta são 10, 104 do ônibus e de volta também, e 85 a entrada daqui. Mas existem também passeios de excursão, existe como você vir e estacionar o carro aqui, então você paga uma taxa para estacionamento, e se você tiver de carro alugado, também é bem prático para quem está de carro, ou também outros pacotes de passeio, aí você tem que encontrar uma agência de turismo para você vir para cá. A gente tenta buscar sempre o caminho mais simples e mais barato. Dessa vez foi super prático, não tivemos problemas em vir de ônibus, e a gente está voltando agora. Saindo lá do terminal de ônibus, e demorou uns 45 minutos para chegar aqui, ele deixa a gente aqui na porta 2. A gente vai estar voltando também para pegar ele na porta 2. A gente não tem certeza se ele passa nas outras portas, a gente vai tentar descobrir, mas para garantir a gente vai sair também pela porta 2, que a gente tem certeza que sai por aqui também. Só visitamos os principais pontos, mas o espaço da cidade antiga é o dobro do que andamos, e ainda existe outros templos e ruínas menos preservadas, mas que também pode demandar muito mais tempo para visitar. Ali no fundo é a porta 2. E aqui, Cris? E aqui é onde espera o ônibus passar. Parece que ele para em todas as portas. Sim, aqui ali, a porta 2, você vem um pouquinho para a direita depois que você sai. E aqui passa vários ônibus, eles devem parar se você acenar, provavelmente. Tem restaurante também, quem quiser vir comer aqui. Indo mais para lá, tem vários restaurantes aqui ó. Tem alguns restaurantes que dá para você comer se você, quando sair, tiver com fome. México Central. Acho que é isso aí. Tudo bem que a gente tava na frente, né? Mas, ok. As coisas não acontecem como a gente imagina. O que a gente está entendendo é a questão do ônibus, ele passa na porta 3 e na porta 2, nessa ordem, mas não passa na porta 1.
Então, se você quiser testar lá na porta 1, você vai ter que ir mesmo. Tanto na ida quanto na volta ele não passa, mas ele passa na porta 2 e na porta 3. E aí você pode começar de qualquer uma delas, sair de qualquer uma delas, que eu acredito que o ônibus vai funcionar. A gente acabou descendo aqui na Desportiva de Março. Aqui é a estação da rodoviária, mas a gente, para chegar no nosso lugar, é mais fácil ir para aqui. Eu não precisaria nem da baldeação do amarelo pro dourado. Embora seja um meio de transporte bem fácil e prático, aqui ele é bem cheio na maioria dos horários. E essa foi nosso passeio até Teotihuacan. A gente já chegou aqui no hotel. Deu mais ou menos 1 hora para voltar e um pouquinho, então pegou um pouco mais de trânsito. E para ir demorou uns 40 minutos no ônibus, né? Dá um like, se inscreve no nosso canal que a gente vai ter muito mais México ainda por vir. Ainda vamos conhecer a cidade, as comidas e o incrível museu de antropologia, a história dos maias, astecas e muito mais. Comenta o que achou e se inscreve que esse país é incrível. Acompanha nossos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.